aqui é colocado um quadro retirado ali do Heng, e esse quadro ele se reproduz em quase todas a literatura atual, que divide as classes dos nossos psicotrópicos, né? Que é a classificação hoje mais utilizada. De fato, a classificação de psicotrópicos pode variar bastante, pode ser inclusive ser classificado de acordo com a estrutura química. Aí eu vou ter alguns exemplos: os benzodiazepínicos, que são ansiolíticos, sedativos, barbitúricos também, ansiolíticos antigos já com baixa índice terapêutico, portanto deixaram de ser usados como ansiolíticos, mas ainda permanecem utilização como anticonvulsivantes e anestésicos. As anfetaminas, né, uma classe química. Pode também ser classificado de acordo com o alvo bioquímico, tá? Aqui já dando uma ideia, e portanto, do mecanismo de ação, quando se utiliza essa classificação como inibidores da monoaminoxidase. Aqui a sigla de inibidores da recaptação sináptica de serotonina, antidepressivos, agonistas GABAérgicos, agonistas dopaminérgicos. Portanto, aqui já está me dando uma ideia de mecanismos de ação. Em relação a efeitos comportamentais, é basicamente a classificação antiga, né, como depressores, né, aqui alucinógenos, psicoestimulantes, nootrópicos. Nootrópicos quer dizer que melhoram a cognição, são fármacos utilizados, por exemplo, no tratamento de Alzheimer, né? E em relação ao próprio uso clínico, né, como nós encontramos aí antihipertensivos, anti-inflamatórios, né, nós também encontramos aí psicofármacos com essa nomenclatura, já associando a uso terapêutico como antipsicóticos, antidepressivos e ansiolíticos. Dentro desse pool todo de diversidade de classificação, então, hoje os psicofármacos, ou melhor, neurofármacos que atuam no sistema nervoso central, né, eles são atualmente divididos aqui em anestésicos gerais, cuja a função é produzir sedação e mobilidade. Alguns deles também produzem analgesia e são utilizados, né, em cirurgias. Nós temos aqui anestésicos gerais que são administrados intravenosamente e outros que são, né, aqui como propofol, etomidato, né, midazolam, que é um pré-anestésico, entre outros, né? E aqueles também que são administrados por via inalatória, né? Ou seja, o fármaco ele é absorvido em nível alveolar, se distribui pelo sangue e vai para o cérebro, produzindo então anestesia, como aqui isoflurano, desflurano, alotano, entre outros. Os fármacos analgésicos de ação central, né? Nós temos aqueles analgésicos não opioides, que têm uma ação periférica no processo inflamatório, mas nós temos aquele que atua em nível encefálico e medular, que são chamados analgésicos opioides. Então, esses analgésicos, eles incluem aí como carro-chefe, né, da classe a própria morfina, né, por via oral, mais utilizado. A morfina existe por via oral também, mas tem alto efeito de primeira passagem, portanto as doses orais de morfina são bem maiores do que a dose endovenosa, né? Normalmente ela é usada parenteral. Mas você tem a codeína, que é um analgésico utilizado ambulatorialmente, prescrito aí pelos médicos para a dor, quando a dor é um pouquinho mais intensa, né, que um paracetamol não resolve, a codeína é associado. Fármacos altamente potentes, sintéticos, né? Morfina e codeína são produtos naturais, mas você tem a fentanila, por exemplo, que tem uma potência de 100 a 200 vezes maior que a morfina, né? Então baixíssimas quantidades produzem efeitos analgésicos bastante potentes.
A fentanila, inclusive, dá um surto. Atualmente existe um surto de abuso associado à droga, abuso de droga, né, relacionado à fentanila, principalmente nos Estados Unidos, com muitos óbitos associados, em função da capacidade de rapidamente produzir tolerância desses fármacos, né, e, portanto, overdose e causar depressão cardiorrespiratória potencialmente fatal. Então, os analgésicos, nós temos os ansiolíticos sedativos, né, que são substâncias utilizadas não só para o tratamento de ansiedade, mas também como sedativo propriamente dito, né, inclusive pré-anestésico. Podem até ser utilizados alguns deles como diazepam e clonazepam como anticonvulsivantes, né? Podem ser utilizados como hipnóticos, né, no caso de insônia patológica. E aqui a principal classe associada são os benzodiazepínicos, né? A classe química dos benzodiazepínicos, incluindo aqui benzodiazepínicos de longa duração, como diazepam, né? E clonazepam também, de intermediária duração. O midazolam pode ser por via oral para o tratamento como hipnótico, né, para induzir sono, ou endovenosa como pré-anestésico, né, ou sedativo anestésico, né, de rápida duração para pequenos procedimentos. Nós temos os fármacos anticonvulsivantes ou antiepiléticos, né? Também aí é uma classe, uma diversidade bem grande em termos de estrutural, química dos anticonvulsivantes. Alguns benzodiazepínicos são utilizados como anticonvulsivantes, aqui citado também anticonvulsivantes clássicos como carbamazepina. Carbamazepina também é utilizada hoje em dia para o tratamento da dor crônica, né? Então, alguns tipos de dor de origem dores neuropáticas, né? Você tem o ácido valproico, você tem o fenobarbital, né, que é o Gardenal, então a fenitoína. Existem vários, uma gama, uma diversidade enorme de anticonvulsivantes. Todos eles, claro, têm em comum diminuir a atividade elétrica, são depressores, portanto, né, porque as crises epiléticas se caracterizam por uma tempestade elétrica, né, entre aspas, uma tempestade elétrica cerebral, que pode ser focal, pode ser num determinado ponto, pode ser mais generalizada. Então, diferentes fármacos dessa classe se prestam para diferentes tipos de crises epiléticas. Nós temos também os fármacos antipsicóticos, também conhecidos como neurolépticos. A gente pode até dizer que os neurolépticos, o termo neuroléptico é quase um sinônimo de sedativo. Então aqui é um fármaco que não se encaixa bem como sedativo, mas ele de certa forma diminui a atividade, alguns circuitos neuronais, que permite inclusive aliviar e diminuir sintomas de surtos psicóticos ou de esquizofrenia. E nós temos aqui aqueles mais antigos, como o haloperidol, a clorpromazina, e os mais novos aí, como risperidona, quetiapina, olanzapina, entre outros. E são fármacos que todos eles têm em comum, né, serem antagonistas de alguns tipos de subtipos de receptor dopaminérgicos, sendo que os de ação os de nova geração, eles apresentam também outros mecanismos de ação associados que permitem uma melhor resposta e uma diminuição significativa de efeitos adversos. Antidepressivos, portanto, né, diferentes classes de antidepressivos, os mais utilizados hoje, não só para o tratamento de transtorno de humor, de depressão e outros tipos de transtornos do humor, sem dúvida, são os inibidores da recaptação de serotonina,
né, onde a fluoxetina foi o primeiro aí a ser lançado no mercado. Nós temos os mais antigos, os tricíclicos, nós temos inibidor na monoaminoxidase e tem uma série de outros antidepressivos que nós vamos estudar que não se classificam, né? São nessas classes que eu acabei de citar, eles acabam sendo inibidores seletivos só da noradrenalina, ou também bloqueiam a noradrenalina, recaptação de noradrenalina e serotonina, não tendo efeitos adversos como os tricíclicos têm. Então nós vamos discutir melhor aqui esses fármacos mais tarde, né? Os psicoestimulantes, né, ou psicomotores, né, que de fato tendem a... Normalmente esses fármacos eles aumentam os níveis de os circuitos dopaminérgicos no cérebro, aumentando então não só tendo efeito psicomotor, de estimulação, né, da atividade motora, com presença de movimentos estereotipados em altas doses, né, mas eles então reduzem o sono, aumentam a vigília, aumentam a euforia, tem alta capacidade de adição, portanto, as anfetaminas são um exemplo de psicoestimulantes, cocaína, o próprio etilfenidato, né, utilizado no tratamento de déficit de atenção e hiperatividade. A cafeína é um leve estimulante e eles apresentam então normalmente a capacidade de aumentar diretamente os circuitos de recompensa mesolímbicos dopaminérgicos. No fim aqui está colocado aqui os psicomiméticos ou alucinógenos, aqui uma série de drogas de abuso, né? Como o próprio êxtase, o ácido glicérgico, a mescalina, o TSH, tetrahidrocannabinol, THC, desculpe, que são fármacos, portanto, perturbadores da função de alguns circuitos cerebrais, né? Incluindo aqui estimulação de circuitos serotoninérgicos, com a mescalina, entre outros. E aqueles aqui no final, os nootrópicos, são fármacos que tendem a melhorar a cognição, então eles são usados em doenças associadas à perda da cognição, como por exemplo, né, no Alzheimer. Então você tem fármacos que aumentam os níveis de acetilcolina, são chamados aqui de inibidores da acetilcolinesterase, e melhorando, portanto, a atividade de alguns circuitos associados à memória e à cognição no córtex frontal e hipocampo, né, onde a acetilcolina tem um papel importante. Nós temos alguns antagonistas, receptor glutamatérgico. Então esses fármacos eles são conhecidos como nootrópico. Certo? Então aqui era para dar uma visão geral aí da classificação atual dos psicofármacos e dos psicotrópicos, portanto, que tem como alvo o sistema nervoso central, a sua ação e o seu uso terapêutico. Ok? Isso vai ser abordado então em diferentes aulas de forma separada. Vamos adiante. Bom, essa lâmina a gente discutiu ela semana passada, mostrando diferentes alvos moleculares, proteínas alvo de fármacos, né, associadas a seus mecanismos de ação. Portanto, qualquer fármaco, para produzir um efeito, ele vai ter uma interação com moléculas alvo, e incluindo aqui receptores de membrana, e aqui são alvos muito importantes quando falamos de psicotrópicos, né? Alguns psicotrópicos, como nós citamos aqui vários exemplos da aula passada, eles estimulam esses receptores, então ativando certos circuitos cerebrais, diretamente estimulando os receptores de diferentes neurotransmissores. Portanto, nós citamos aqui morfina, que estimula receptores de endorfinas, de encefalinas, né?
o pramipexol, que estimula receptores dopaminérgicos, sendo usados como adjuvante no tratamento do Parkinson. Por outro lado, nós temos fármacos que bloqueiam esses receptores, portanto, diminuindo esses circuitos neuronais associados aí à ação de determinados neurotransmissores, diminuindo a ação desses neurotransmissores, né? Aqui foi citado aqui bloqueadores de dopamina, utilizados como antipsicóticos, cetamina, utilizado como anestésico, bloqueando glutamato. Além disso, né, nós vimos que alguns fármacos atuam sobre enzimas. Citei aqui 2 exemplos de fármacos psicotrópicos que bloqueiam enzimas associadas à degradação de neurotransmissor. Portanto, você vai ter um efeito associado ao aumento desses neurotransmissores, seleginina, né, que aumenta os níveis de dopamina, ligabatrina, que aumenta os níveis de GABA. Então, observem que em ambos os casos, nós estamos atuando direto ou indiretamente sobre o receptor, seja atuando, estimulando ele direto ou bloqueando, ou seja, aumentando ou às vezes diminuindo a quantidade, a disponibilidade de neurotransmissor, ativando ou inibindo circuitos neuronais associados a determinados neurotransmissores. Da mesma forma, quando bloqueamos transportadores de membrana que fazem recaptação sináptica de neurotransmissores, nós aumentamos a disponibilidade desse neurotransmissor e isso leva ao aumento da atividade daquele circuito neuronal, né? Como nós citamos aqui o caso da fluoxetina, que bloqueia a recaptação de serotonina, aumentando os níveis sinápticos desse neurotransmissor e aumentando a atividade, então, serotoninérgica em certos circuitos cerebrais. As anfetaminas, né, aumentando os níveis de dopamina. Então você vai ter um aumento dos níveis de neurotransmissor e uma ação, né, indireta, portanto, sobre estimulação de receptores. Quando nós interagimos farmacologicamente com canais iônicos, nós também estamos de forma direta ou indireta atuando sobre receptores. Se esse canal iônico for independente ligante, ele é um receptor ionotrópico, como nós discutimos na aula passada. Então você pode estar estimulando esse receptor ionotrópico, aumentando a permeabilidade da membrana a determinado íon, né, como é o caso dos benzodiazepínicos e o receptor GABAérgico, que é um canal de cloreto, levando então a um efeito eletrofisiológico direto sobre a membrana, atividade elétrica neuronal. Mas também você pode atuar sobre canais voltage dependentes, que de certa forma eles são efetores das respostas eletrofisiológicas que ocorrem a partir da estimulação de receptores. Não esqueçam que a principal função neuronal é modular, regular a atividade elétrica, gerar, produzir, né, e propagar a atividade elétrica, e isso depende diretamente de alteração de permeabilidade iônica, e os canais de voltagem dependentes são muito importantes nesse sentido, de forma que a estimulação de um receptor, ou direto ou indiretamente, vai regular a função de canais voltagem dependentes. Portanto, se eu tenho um fármaco que bloqueia ou abre esses canais de voltagem dependentes, eu estou também, de certa forma, né, ampliando ou inibindo a ação de um neurotransmissor que estimula determinado receptor. Então, os receptores, de fato, são chaves, né, na ação de fármacos, seja por um mecanismo de ação direta, como um agonista ou antagonista, ou seja indiretamente por acabar induzindo indiretamente, né, uma estimulação ou inibição dos efeitos associados a esse receptor. Aqui eu tento exemplificar um pouco aqui, a partir desse slide, alguns pontos de interação de fármacos com a transmissão sináptica, e vocês vão notar que realmente diferentes fármacos vão acabar ampliando ou inibindo a ação
de forma direta ou indireta sobre receptores. Então, fisiologicamente, a gente pode dizer que um neurotransmissor ele é sintetizado no neurônio, pode ser sintetizado no corpo celular, é transportado aqui para o botão sináptico ou sintetizado aqui mesmo, depende do neurotransmissor. Quando há um estímulo elétrico aqui, ocorre aumento das concentrações de cálcio, né, no botão sináptico, e isso faz com que haja degranulação das vesículas secretoras, liberando o neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai atuar sobre receptores, né, que podem ser receptores que modulam diretamente a permeabilidade da membrana, a permeabilidade iônica da membrana, alterando sua eletrofisiologia de forma direta. É o caso dos receptores que são canais iônicos e são chamados de receptores ionotrópicos, ou pode, né, esse neurotransmissor se associar a receptores que modulam uma transdução de sinal e que indiretamente, além de outros efeitos, vai regular a abertura ou fechamento de canais iônicos. O nosso neurotransmissor ele pode se difundir, né, para fora da fenda sináptica, ser metabolizado em outro nível, mas normalmente, só que nós estamos falando em dimensões de nanômetros, 200, 300 nanômetros, então há uma maior probabilidade desse neurotransmissor ser ou captado pela membrana pós-sináptica ou pré-sináptica, e nesse sentido nós temos transportadores de membrana que permitem então a recaptação, né, do neurotransmissor e seu posterior rearmazenamento, né, ou até metabolismo. Então você tem aqui duas possibilidades do neurotransmissor. Nesse sentido, então, os fármacos podem atuar em qualquer um desses níveis aqui, né, e no final você vai ter um aumento ou diminuição da ação sobre o receptor, aumentando ou diminuindo a atividade, né, sináptica aqui, ou seja, se essa atividade sináptica está ligada a um circuito neuronal, você vai ampliar ou inibir esse circuito neuronal que está associado a um determinado efeito, um efeito comportamental, por exemplo, como modulação do humor, né? Então, cito aqui alguns exemplos. Tá? Você pode, um fármaco que aumenta a produção do neurotransmissor, né? A L-Dopa. A L-Dopa é L-dihidroxifenilalanina, usada, é o carro-chefe, né? A primeira linha para o tratamento da doença de Parkinson, e ela é usada como substrato para a síntese de dopamina, aumentando os níveis da liberação de dopamina e aumentando, portanto, a transmissão dopaminérgica que está carente, né, na doença de Parkinson, particularmente nas vias nigrostriadas, né, lá que sai do mesencéfalo e vai até alguns núcleos da base lá, e você tem degeneração desses neurônios dopaminérgicos. Portanto, das possibilidades de aumentar esse déficit da transmissão dopaminérgica é, né, aumentar os níveis de dopamina, fornecendo um substrato para a síntese da própria dopamina. Lembrando que os receptores, todos os receptores de dopamina, eles são receptores associados então a uma transdução de sinal, né, e nesse caso nós vamos chamar de receptores metabotróficos, que nós vamos ver logo a seguir, né? Aqui está citado aqui, então, alguns fármacos que atuam aqui em nível pré-sináptico, nessas etapas aqui, antidepressivos, psicoestimulantes, né? Os antidepressivos, em sua maioria, vão bloquear a recaptação ou de serotonina, ou de noradrenalina, ou de ambos, né, e portanto vão aumentar a disponibilidade sináptica desse neurotransmissor, ampliando então a estimulação do receptor pós e também pré-sináptico, né, ampliando a transmissão mediada por esses neurotransmissores. Os psicoestimulantes, eles vão, via de regra, bloquear a recaptação de dopamina, elevando a transmissão dopaminérgica. Aqui nós temos também exemplos aqui de interação sobre o metabolismo, no caso inibir o metabolismo do neurotransmissor, por exemplo, as catecolaminas, a noradrenalina, dopamina e a própria serotonina também, são metabolizadas pela monoaminoxidase, uma enzima, portanto, intracelular,
responsável pelo metabolismo desses neurotransmissores. Ao bloquear esse metabolismo, você aumenta a disponibilidade para a liberação desses neurotransmissores, aumentando a transmissão, né? Que no caso, né, no caso de depressão, né, está associado aí a diminuição tanto de serotonina quanto de noradrenalina. E aqui nós temos aqui um fármaco antidepressivo, fenilzina, que é um inibidor da MAO, né, e a seleginina é um inibidor da MAO-B, né, que nós temos a MAO-A e a MAO-B, que é mais seletiva à dopamina, então ela é usada mais por Parkinson, porque você tem uma ampliação da disponibilidade de dopamina no caso. E aqui atuando pós-sinapticamente, né? Você pode atuar com agonistas ou antagonistas de receptores, estimulando a transmissão ou bloqueando, né? Tanto em receptores que são canais iônicos, quanto em receptores metabotróficos que regulam a eletrofisiologia da membrana neuronal via transdução de sinal, né? Aqui citei alguns exemplos, né? Agonistas, por exemplo, de receptores GABAérgicos, GABA-A, os benzodiazepínicos, né? Na verdade, eles não são, acho que eu falei aula passada, né? Eles não são exatamente agonistas, porque sozinho eles não abrem o canal, né, ao estimular o receptor. Eles são efetores alostéricos, porque eles potencializam a ação do próprio neurotransmissor, que é o GABA, né? São fármacos, então, que vão aumentar a permeabilidade da membrana ao cloreto e modular um efeito inibitório eletrofisiológico sobre essa transmissão, né? Aqui cito o exemplo de antipsicóticos são antagonistas de receptores de dopamina, que são receptores metabotróficos, diminuindo, portanto, a transmissão dopaminérgica e sendo úteis para o tratamento dos delírios, principalmente associados, que são sintomas positivos, né, da esquizofrenia. Também em nível pós-sináptico ou até pré-sináptico, a possibilidade de bloquear ou estimular, abrir, através farmacologicamente, canais iônicos voltagem dependentes, né, que não são esses canais dependentes de ligante, né, ou receptores ionotróficos, são canais cuja abertura ou fechamento dependem da voltagem. Então é possível interagir, né, com esses canais, como por exemplo a carbamazepina, fenitonina, que são substâncias anticonvulsivantes que bloqueiam canais de sódio voltagem dependente, diminuindo a atividade elétrica neuronal. Ok? Então, um retrato aqui para mostrar que, em última instância, a ideia é aumentar ou diminuir a atividade neuronal, né? Esses circuitos, determinados circuitos neuronais associados a determinados neurotransmissores que sabemos que está relacionado a determinados efeitos comportamentais e, portanto, serem úteis para terapias, né? Terapias de transtornos psiquiátricos ou psicológicos, tá? Muito bem. Quando eu falo aqui, ó, deixa eu voltar aqui, a ação sobre o receptor de forma mais imediata, o efeito, quando fala em célula funcional do sistema nervoso, que é o neurônio, o efeito imediato é regular a eletrofisiologia dele, né? É regular a função, ou seja, a capacidade dele produzir potenciais de ação, modular a frequência desses potenciais de ação, né? A atividade elétrica, portanto. E isso ocorre graças à alteração da condutância iônica, da permeabilidade iônica a partir da estimulação desses receptores, seja de forma direta sobre receptores ionotróficos, seja indireta sobre a transdução de sinal, né, mediada pela estimulação de receptores metabotróficos. Claro que outros efeitos também são produzidos em longo prazo, né, como neuromodulação, plasticidade neuronal,
onde há alteração morfológica e funcional, você pode ter síntese de novos canais, síntese de novos receptores a partir da estimulação de receptores, né? Ou seja, atuar sobre a expressão gênica, aumentando os níveis, a quantidade sináptica, né, a plasticidade neuronal. Isso pode ocorrer em horas e dias. Mas, e de forma rápida, a ação, o efeito de um bloqueio, de uma estimulação de receptores, acaba mexendo na permeabilidade iônica das membranas. E nesse sentido, eu queria mostrar para vocês que nós podemos, a partir disso, ter efeitos excitatórios ou inibitórios sobre a atividade elétrica neuronal, né? Dependendo qual íon é regulado o seu aumento ou redução da condutância e da permeabilidade, né? Então, se um determinado fármaco, né, ou diretamente estimulando receptores ou bloqueando, né, ou indiretamente, aqui é o fármaco, né, diretamente mexendo sobre receptores ou canais iônicos, seja regulados quimicamente ou voltagem dependente, ou indiretamente aumentando ou diminuindo os níveis do neurotransmissor, e portanto você vai ter aumento ou diminuição da estimulação do receptor. Então, nessas possibilidades aqui, você vai mexer em basicamente 4 íons, né, que vão regular a atividade elétrica neuronal, né? Sódio, cálcio, potássio e cloreto. Então, de certa forma, se nós aumentarmos, se de alguma forma ocorrer um aumento da permeabilidade da membrana, da condutância iônica, ao sódio ou ao cálcio, você vai ter um efeito aqui despolarizante. Isso quer dizer que vai excitar eletricamente a membrana, vai aumentar o potencial de membrana, vai facilitar a produção de novos potenciais de ação, ou seja, vai fazer potenciais excitatórios pós-sinápticos, facilitando o disparo de novos potenciais de ação, diminuindo o período refratário relativo e tendendo a aumentar a frequência de potenciais de ação. Então, são fármacos que vão, direto ou indiretamente, né, modular um efeito excitatório sobre a membrana neuronal. Da mesma forma, isso pode ocorrer, né, com a diminuição da saída de potássio. Lembrando, claro, se a gente voltar lá para a fisiologia, que vocês já estudaram, os íons tendem a ir a favor, à medida que se altera a permeabilidade da membrana, eles vão a favor do seu gradiente eletroquímico. E sabemos que sódio e cálcio, né, eles tendem a entrar à medida que aumenta, que abre esses canais desses íons, porque eles estão tanto mais concentrados fora que dentro, né, quanto, particularmente quando a membrana está em repouso, eles tendem a ir a favor do seu gradiente elétrico também. Então, você tem uma rápida despolarização à medida que aumenta aí a condutância desses íons. De certa forma, observem que inicialmente, associado à ação de neurotransmissores e à estimulação de receptores, você vai ter alterações do potencial de membrana que podem produzir, então, potenciais de ação à medida que o potencial de membrana alcança o potencial limiar. Lembrando que o potencial limiar é aquele potencial, aquele valor de potencial de ação onde canais de voltagem dependentes se abrem, e nesse sentido nós produzimos novos potenciais de ação, principalmente associado à abertura de canais de voltagem dependente de sódio. Mas se eu diminuir a saída de potássio, lembrando que o potássio é mais concentrado dentro que fora, então se eu abrir canal de potássio, eu aumento o efluxo de potássio, a saída, e diminuo a positividade interna, ou melhor, aumento a negatividade interna. Se eu bloquear o canal de potássio, nós vamos represar potássio internamente, aumentando a positividade interna e, portanto, favorecendo elevação do potencial, produzindo potenciais excitatórios pós-sinápticos e favorecendo a geração de potencial de ação. Então, quando nós mexermos em aumento de sódio, cálcio ou diminuição do efluxo de potássio, há uma tendência de um efeito excitatório.
Quando nós bloqueamos a entrada de sódio ou diminuímos a sua entrada farmacologicamente, né, o estímulo de um receptor que está associado ao aumento da entrada de sódio ou de cálcio, ou bloqueamos diretamente o canal, nós vamos ter então um efeito inibitório, dificultando, portanto, a geração de novos potenciais de ação, diminuindo a frequência de potenciais de ação, tendo um efeito depressor sobre a atividade elétrica daquele circuito afetado. Da mesma forma, à medida que nós aumentamos a abertura de canais de potássio, o aumento do efluxo de potássio vai facilitar a hiperpolarização e diminuir, portanto, a estabilidade elétrica, produzindo o que a gente chama de potencial inibitório pós-sináptico. Tá, então eu chamo a atenção de vocês que a regulação iônica, seja farmacológica, né, em membranas eletricamente estáveis, neurônios, a gente está falando, seja por atividade direta sobre o receptor, agonista, antagonista, ou indireta, aumentando os níveis de neurotransmissor, diminuindo os níveis de neurotransmissor, o que vai afetar a estimulação desse receptor, ou ainda alterando a função de canais voltagem dependentes. Tá? Então, à medida que fármacos modulam essa regulação, essa permeabilidade iônica, você vai ter então efeito, né, rápido sobre a função neuronal, que é basicamente conduzir a atividade elétrica. Ok? Muito bem. Bom, já que a gente está falando em receptores, eu trouxe aqui um quadro que mostra diferentes tipos de receptores. Então, os dois primeiros aqui citados, os receptores que são canais iônicos controlados por ligandes, como por exemplo neurotransmissores, no qual ligandes exógenos podem estimulá-los ou bloqueá-los, daí chamamos de agonistas ou antagonistas de receptor. Esses receptores, chamados receptores ionotróficos, né, eles são receptores que permitem rápida alteração, em milissegundos, né, alteração da função eletrofisiológica da membrana. Então, se você aumentar a abertura de um canal de cálcio, você vai aumentar, vai ter um efeito despolarizante, um efeito excitatório. Se aumentar a abertura de um canal de cloreto, vai ter um efeito hiperpolarizante, porque o cloreto é negativo e entra. Se você aumentar a abertura de um canal de potássio, tá, a tendência é aumentar então o efluxo de potássio e gerar um efeito hiperpolarizante. Portanto, o principal efeito, ou o efeito básico, né, da regulação de neurotransmissores ou farmacológica sobre receptores ionotróficos é ter uma rápida alteração em milissegundos da atividade elétrica de circuitos neuronais. Aqui é colocado alguns exemplos, né, de um exemplo, na verdade, receptor nicotínico, que é o receptor, que é um canal de sódio, né, regulado pela acetilcolina, e o agonista endógeno é o neurotransmissor. Muito importante, né, na cognição, muito importante na aquisição de memória. Esse receptor também, da mesma família, você encontra no músculo esquelético. Então, a resposta é uma neurotransmissão sináptica rápida. Seja estimulando ou bloqueando eles, você vai alterar rapidamente então essa atividade elétrica. Nós temos um outro grupo de receptores, né, que modulam indiretamente os canais iônicos a partir de uma transdução de sinal. Esses receptores são chamados receptores metabotróficos ou associados à proteína G. Por quê? Porque esses receptores estão associados a uma proteína que se liga a nucleosídeos de guanina, né, ou guanosina ditrifosfato. E a presença da guanosina difosfato, né, nele está associado ao receptor inativado. À medida que ocorre a estimulação desse receptor,
a guanosina difosfato é substituída pela guanosina trifosfato ligada à proteína G, e isso faz com que ela se dissocie do receptor, e essa dissociação do receptor da proteína G vai gerar uma série de efeitos, entre eles a regulação de canais iônicos de forma indireta. Normalmente esse efeito, que vai alterar, portanto, a estabilidade, tal como aqui, ele ocorre em milissegundos ou segundos ou até minutos. É dito uma regulação lenta, apesar de ser em segundos, né? Porque envolveu aqui uma transdução de sinal. De fato, né, essa proteína G dissociada do receptor, quando ele é ativado, ela, além de interagir com canais iônicos, ela também interage com enzimas de membrana, como vou detalhar um pouco mais no próximo slide. E essas enzimas de membrana, à medida que interagem com a proteína G, elas tendem a serem ativadas e começar a produzir uma substância intracelular que nós chamamos de segundo mensageiro, né, que vai modular várias respostas intracelulares. Segundo mensageiro, porque o nosso primeiro mensageiro é o sinalizador exógeno. Então, à medida que o neurotransmissor, o agonista, estimulou o receptor metabotrófico, né, a proteína G se dissocia, parte dela interage com canais iônicos, modulando a alteração, né, de permeabilidade, ou seja, estabilidade ou inibição da estabilidade elétrica, dependendo do íon aqui. E outra parte dela ativa enzimas de membrana, aumentando então a produção de um segundo mensageiro, que, entre outras coisas, pode aumentar a liberação de cálcio intracelular, também auxiliando ou inibir, aumentar ou inibir a liberação de cálcio intracelular, auxiliando no controle eletrofisiológico da membrana. Esse segundo mensageiro, ele vai ativar fosfoquinases, enzimas então que fosforilam proteínas-alvo. Então, à medida que são ativadas, elas podem inclusive fosforilar canais, como o canal de cálcio, aumentando a entrada de cálcio, ou o canal de potássio, diminuindo, né, por exemplo, aumentando a saída de potássio. Ela pode, então, numa cascata de evento, acabar regulando a expressão gênica. Portanto, esse receptor, a enzima aqui, eu tinha dito, a enzima que produz o segundo mensageiro, aqui simbolizada por I, né? Então a proteína G aqui não são duas proteínas, né? Uma proteína G que se dissocia, parte dela se liga a canais iônicos, parte dela a enzimas ativando ou inibindo. Por isso que nós vamos ver em seguida que essa proteína G pode ser GI, inibitória, inibe a enzima e, portanto, diminui todos os efeitos aqui, porque você está diminuindo o segundo mensageiro. Ou GS, estimula a enzima, aumenta o segundo mensageiro, aumenta os efeitos intracelulares. Então, esse receptor metabotrófico, além de estar relacionado à neuroregulação, ou neurotransmissão sináptica, agora lenta em segundos, rápida em milissegundos, segundos ou minutos. Deixei inclusive um videozinho na última aula para vocês, de 3 minutos, que aborda de forma bem didática a diferença entre esses dois receptores. Uma animação, né, de 3 minutinhos, que vale a pena vocês olharem para ver um pouco mais com detalhes a diferença desses dois receptores. Mas esses efeitos intracelulares aqui, que também estão associados aqui à fosforilação, à ativação de quinases e alteração de expressão gênica, está relacionado à neuromodulação. E a neuromodulação, de forma mais rápida, ela se traduz por aumento ou diminuição de expressão de canais iônicos, de receptores, ou, de forma mais longa, a neuroplasticidade. E neuroplasticidade são efeitos, né, neurotróficos em longo prazo que vão envolver alterações morfofuncionais dos neurônios, fazendo com que ele se adapte às situações
e, portanto, permita a criação, a extinção de novos circuitos, aquisição de memória, etc, etc, etc. E que é uma questão, uma coisa que hoje vem sendo mais explorada, um pouco mais entendida, e falta muito ainda para se compreender bem a questão da neuroplasticidade e como farmacologicamente se pode atuar sobre ela. Ainda a gente trabalha muito com respostas rápidas eletrofisiológicas, modulando a estabilidade, depressão, inibição elétrica e seus efeitos, mas sem dúvida a neuromodulação e a interação farmacológica sobre a neuromodulação é um campo extremamente fértil, né, dentro da farmacologia. Bueno, esses dois neurônios aqui, esses dois receptores, é o alvo farmacológico direto e indiretamente na maioria dos nossos fármacos. Mas eu cito aqui também, a gente não pode deixar de citar, né, receptores ligados à quinase, perifericamente o receptor ligado à quinase. Quinases são enzimas aqui, como a fosfoquinase, né, que é ativado pelo segundo mensageiro aqui. Quinases são enzimas que fosforilam proteínas-alvo, e aqui no caso a quinase faz parte do receptor, do domínio intracelular do receptor, de forma que à medida que ele é estimulado, essa quinase é ativada. Um receptor associado à quinase, a tirosina quinase no caso, periférico bastante distribuído, o receptor da insulina, tá? Mas no sistema nervoso nós encontramos vários receptores associados à quinase, associados a receptores de citocinas, de fatores de crescimento, que vão intimamente modular a expressão gênica, né? E aqui por fim, né, receptores intracelulares nucleares de esteroides, como receptores de estrogênio e testosterona, e sabemos que esses esteroides eles têm não só efeitos periféricos, né, mas também têm efeitos centrais, né, como testosterona, como os estrógenos, e isso também está intimamente associado à modulação da expressão gênica, uma vez que eles vão diretamente, né, influenciar no aumento na transcrição de certos genes. Então, esses receptores, juntamente com o metabotrófico, também são importantes são muito importantes na neuromodulação. Esses aqui, ionotrófico e metabotrófico, são receptores que permitem um efeito eletrofisiológico, portanto, uma mudança de atividade elétrica, né, neuronal, e seus reflexos associados, né, aumento ou diminuição da atividade de circuitos neuronais e seus reflexos sobre o sistema nervoso central. Ok? Bom, aqui um pouco mais sobre receptores metabotróficos. Primeiramente, então, nós vamos mexer na eletrofisiologia neuronal, na atividade elétrica neuronal, mexendo na permeabilidade neural. E isso pode ser através da ação sobre receptores regulados por ligante, tá? Os nossos receptores ionotróficos, você pode farmacologicamente estimulá-los, bloqueá-los com antagonista e influenciar então a permeabilidade, seja de entrada ou de saída de determinado íon, influenciando na função elétrica neuronal. E por receptores metabotróficos. Então, um pouquinho mais detalhado aqui, né? O receptor metabotrófico é um receptor que tem várias alças transmembrana, tem um sítio de ligação aqui ao neurotransmissor, ou um fármaco, seja agonista ou antagonista, né? Quando ocorre a interação, né, de um agonista, a alteração conformacional, e isso faz com que a proteína G, aqui mostrada por 3 subunidades, alfa, beta e gama, se dissocie do receptor, que está normalmente ligadinho aqui.
certo? E isso vai ocorrer de forma um pouquinho mais detalhada, só aqui na subunidade alfa tem o nucleosídeo de guanina de fosfato, quando há interação do agonista ou do neurotransmissor aqui, esse nucleosídeo é substituído por uma guanina trifosfato. Isso permite a dissociação, né, da proteína G do receptor, incluindo a dissociação da subunidade alfa do resto da proteína G, que é a beta e gama, que ficam juntas ainda. A subunidade beta e gama, ela é capaz de interagir com canais iônicos, modulando sua abertura, tá? Ou fechamento. Então, e a subunidade alfa vai ser aquela que vai se ligar à enzima associada à produção do segundo mensageiro. Então observem que indiretamente você vai regular a eletrofisiologia por estimulação ou bloqueio, né? Receptor metabotrófico, mas por estimulação, primeiramente através da interação da subunidade beta e gama com canais iônicos, regulando a sua abertura. E em segundo plano, você tem a interação da subunidade alfa com a enzima de membrana que produz o segundo mensageiro a partir de um certo substrato. E à medida que esse segundo mensageiro é formado, ele mesmo pode interagir com o canal iônico, regulando sua abertura, ou ele ativar fosfoquinases, PKs, que fosforilam o canal iônico e regulam sua abertura, ou fechando ou abrindo. Então observe que eu tenho dois caminhos aqui para quem agir se ligando diretamente ou através do segundo mensageiro. Independentemente disso, você tem uma modulação, então, de forma indireta, desses canais iônicos. Normalmente canais iônicos aqui são voltagem dependentes. Aqui embaixo está mostrando que o receptor metabotrófico ele pode estar associado à proteína GI, que vai GI, né, que vai inibir a enzima de membrana associada à produção do segundo mensageiro e, portanto, vai diminuir o segundo mensageiro e todos os efeitos intracelulares associados, ou GS, que vai, então, essa proteína G vai ativar essa enzima de membrana, aumentando os níveis de segundo mensageiro e seus efeitos, certo? Então, nós vamos ver alguns exemplos de receptores metabotróficos associados à proteína GI e GS. Lendo aqui para vocês, então, que a modulação farmacológica da permeabilidade iônica da membrana neuronal através da ativação ou bloqueio de receptores ionotróficos ou metabotróficos representa um importante mecanismo de ação de depressores ou estimulantes e de psicofármacos em geral. Ok? Esse é o grande recado até aqui, tá? Que vocês entendam que a ideia é, em primeira instância, é regular eletrofisiologicamente a atividade neuronal e, consequentemente, aumentar a atividade desses circuitos ou inibir, tendo como reflexo alterações de comportamento, por exemplo. Ou porque está faltando, ou porque está em excesso. Bom, ali atrás estava falando de receptores metabotróficos, aqui eu botei 3 exemplos, receptores ionotróficos, e incluindo aqui o receptor da acetilcolina, que é um canal de sódio, que é o meio extracelular, que é o meio intracelular. Então esse é o receptor chamado nicotínico, no qual a própria nicotina do tabaco, né, estimula, e entre os efeitos no cérebro, da ativação colinérgica desses receptores, e portanto vocês podem ver se é um canal de sódio, nós vamos ativar eletricamente esses neurônios que contêm esses receptores. Essa ativação vai modular de forma direta o aumento de dopamina e ativação, portanto, de circuitos de recompensa. Nesse sentido, né, drogas que ativam
esses receptores podem, tá, acabar tendo um efeito aditivo, uma vez que também estimula o sistema de recompensa. Mas você encontra não só no sistema nervoso central, em córtex, importante cognição, tálamo, hipotálamo e cerebelo, hipocampo, importante na aquisição de memória. Você sabe que o bloqueio desses receptores pode diminuir a aquisição de memória anterógrada, aquisição de novas memórias, portanto, mas perifericamente você encontra, por exemplo, no músculo esquelético. Não é exatamente o mesmo receptor, você tem fármacos seletivos para o receptor nicotínico do músculo esquelético e do sistema nervoso, né, principalmente bloqueadores, o que te permite, por exemplo, bloquear de forma seletiva o receptor do músculo esquelético para produzir bloqueio neuromuscular, utilizado em cirurgia, sem afetar os receptores nicotínicos centrais. Então esse é um exemplo, né? Um canal você tem uma resposta rápida por aumento da permeabilidade ao sódio. Aqui nós temos o receptor de glutamato. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, né? Ele tem 3 receptores deles que são receptores ionotróficos. Aqui eu coloquei um deles, que é um canal principalmente de cálcio, né? Esse receptor, quando há estimulação aqui do domínio extracelular pelo glutamato ou por um outro agonista, como por isso batizado receptor NMDA, N-metil-D-aspartato, que é um agonista seletivo desse receptor, você tem um aumento da permeabilidade ao cálcio. Tem alguns detalhes aqui, como a presença de um íon magnésio aqui no seu poro, né, que para ele sair daqui não basta o glutamato estimular aqui, um outro agonista. Deve-se ter uma pequena alteração de potencial de membrana intracelular antes, para que o magnésio desobstrua e esse poro possa ter a ação GABAérgica, glutamatérgica aqui. Mas são detalhes sem importância, né? De qualquer forma, você aumenta a entrada de cálcio, você tem um efeito excitatório aqui. E esse é um neurotransmissor associado desde a dor, a transmissão, né, medular de dor, tanto que bloqueadores desse receptor têm efeito anestésico, né, como importante papel, né, na cognição, memória, na vigília. E aqui nós temos o receptor do GABA, né, o derivado de aminoácido, né, um neurotransmissor inibitório mais abundante no nosso cérebro, ácido gama-aminobutírico, e que também esse receptor é alvo de vários fármacos, né, como benzodiazepínicos, os barbitúricos, como fenobarbital, o próprio álcool tem ação. Ele é um canal de cloreto, certo? Então, quando o neurotransmissor se liga, você tem um aumento da permeabilidade da membrana ao cloreto, aumentando a negatividade interna e dificultando a geração de novos potenciais de ação. Nesse sentido, qualquer fármaco que estimule esse receptor ou potencialize a ação do GABA vai produzir um efeito desde ansiolítico, diminuir então o efeito, né, a atividade, o pensamento diversificado, atividade, antecipação de preocupações, ou seja, um efeito ansiolítico. Aumentando a dose, você tem um efeito hipnótico, quer dizer, vai produzir sono, porque vai desligando maiores áreas cerebrais. Aumentando a dose, você põe o indivíduo em anestesia cirúrgica, e aumentando a dose você induz coma, né? E aumentando a dose depressão cardiorrespiratória e morte. Então você tem um efeito que vai sendo ampliado à medida de forma dose dependente, principalmente por fármacos como barbitúricos. Então aqui só para exemplificar para vocês alguns receptores, né, ionotróficos que são propriamente canais iônicos.
Exemplificando alguns receptores agora metabotróficos, eu coloquei aqui um associado à proteína GI, receptor metabotrófico. Aqui está o nosso. Isso aqui é uma transmissão de dor, só para vocês entenderem. Lá está a pele, né? Aqui está uma terminação nervosa nociceptiva. Você fez um estímulo dolorido, ativou aqui receptores nociceptivos, gerou potencial de ação. Aqui já é uma sinapse dentro da medula. Isso aqui é um neurônio de primeira ordem. Aqui já está no sistema nervoso central, né, liberando alguns peptídeos e glutamato. Então, o glutamato ele funciona como um neurotransmissor para levar o efeito, a dor até o cérebro, que é onde nós vamos, até o tálamo, e do tálamo ao córtex, onde nós vamos sentir a intensidade local dessa dor. Tá? Tá aqui dois receptores, o AMPA e o NMDA, receptores de glutamato, que são receptores ionotróficos. Mas aqui, ó, tanto em nível pós-sináptico porque esse é pré-sináptico, a dor está vindo lá de fora. Isso aqui é uma via sensorial. Tá? Quanto pré-sináptico, nós temos receptores de morfina, na verdade receptores opioides do tipo Mi. Todos os receptores de morfina, ou receptores opioides, eles são receptores metabotróficos. E esse é um receptor metabotrófico, né, o receptor Mi, o mais importante talvez para o efeito analgésico da morfina e de outros opioides. Ele é um receptor associado à proteína G, e o efeito dele, a GI, na verdade, né? Então isso quer dizer que você vai ter diminuição do neurotransmissor. Diminuição do neurotransmissor, né, leva a dois eventos importantes. Leva a um evento importante, que é a diminuição da entrada de cálcio. Você vai ter a redução da fosforilação do canal de cálcio e, portanto, vai haver uma diminuição da entrada de cálcio. Em nível pré-sináptico, uma redução da entrada de cálcio por canais aqui voltage dependentes vai diminuir a liberação do neurotransmissor. E esse neurotransmissor aqui está modulando a transmissão de dor. Então, efeito inibitório, né, uma estimulação, um agonismo sobre esse receptor, causa redução do nível do segundo mensageiro e diminuição da entrada de cálcio com redução da liberação, por exemplo, de glutamato. Por outro lado, a proteína G, a subunidade beta e gama da proteína GI, ela se liga ao canal de potássio, abrindo o canal de potássio voltagem dependente e aumentando o efluxo de potássio. Se aumenta o efluxo de potássio, eu gero um efeito hiperpolarizante aqui dentro, ou seja, dificulta a geração de potencial de ação nesse neurônio pós-sináptico que conduz dor até o cérebro. Então, um efeito analgésico, inibindo a transmissão de dor através da estimulação. E aqui eu poderia fazer isso também bloqueando os receptores NMDA. Mas aqui no caso é através, aqui um antagonista como cetamina e aqui um agonista como morfina. Né? Eu sei que é um pouco árido tudo isso, e nós vamos mais nesta aula, né, falar assim um pouquinho mais detalhado sobre esse nível tão molecular assim, mas é legal, eu acho, para que vocês se coloquem, né, uma ideia mais palpável aí do que está por trás de um mecanismo de ação em termos eletrofisiológicos no sistema nervoso. Aqui está mostrando, né, que a proteína G ela já se dissociou. Aqui é uma foto lá do videozinho que eu deixei para vocês. Acho que alguns já devem ter visto. Quando o agonista se liga, esse é o domínio extracelular. Proteína G que estava grudadinha aqui, com o trímero das 3 subunidades, né, se solta. Na verdade se solta porque o GDP é substituído pelo GTP. A subunidade beta e gama se liga a canais iônicos, como está ocorrendo aqui, só que aqui é GI e está modulando a abertura do canal de potássio, tá? E vai modular, portanto, a permeabilidade da membrana. Enquanto que a alfa vai se ligar a enzima associada ao segundo mensageiro.
O segundo mensageiro, mas eu não coloquei em lugar nenhum aqui. Não, tá. O segundo mensageiro mais comum, né, ou que você encontra na maioria dos receptores metabotróficos, associado à proteína GS, no qual vai produzir, ativar a enzima e produzir o segundo mensageiro, o mais comum é o AMP cíclico, né? Uma forma cíclica da adenosina monofosfato. E a enzima relacionada é a adenilato adenilciclase. Então, à medida que ela é ativada, ela pega o ATP, desdobra ele em AMP, uma forma cíclica. Esse AMP cíclico então vai fazer esses efeitos todos, regulando o canal, ativando PKs, né? Abrindo canais de cálcio, por exemplo, né? Então, a AMP cíclico vocês talvez na literatura vão ver algumas vezes ali, o AMP cíclico modula a resposta, a transdução de sinal da estimulação do receptor noradrenérgico, né, beta 1 ou dopaminérgico D1. Então já sabem que é o segundo mensageiro dos mais. Existem outros, né, como no inositol trifosfato, mas esse é um deles mais comumente associado a diferentes receptores metabotróficos. Certo? Bom, para ir para o final aqui, tá? Eu só queria dar um outro exemplo de receptores metabotróficos, que são os receptores da dopamina. Claro, todos os receptores da noradrenalina são metabotróficos, receptores alfa, beta. Todos os receptores da serotonina, exceto um, são metabotróficos, né? São vários da serotonina, exceto um. Todos os receptores de dopamina são metabotróficos. E assim por diante. Todos os receptores de opioides, das endorfinas, encefalinas são metabotróficos e assim por diante. Então, os receptores dopaminérgicos são 5 subtipos divididos em 2 grandes classes, né? Os excitatórios e inibitórios. O D1 e D5 são receptores associados à proteína GS, portanto vão aumentar a produção do segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, através da estimulação da adenilciclase. E o AMP cíclico vai ativar a fosfoquinase A e ela vai fosforilar os receptores e proteínas-alvo, causando seus efeitos. Receptores D2, D3, D4, observe que o receptor D2 é o alvo de grande parte dos antipsicóticos, por exemplo, né? Ela está associada à proteína GI e isso leva à abertura de canais de potássio, fechamento de canais de cálcio e a inibição da adenilciclase, diminuição da AMP cíclico, diminuindo seus efeitos. Então, aqui nós temos um exemplo de um neurotransmissor extremamente importante, não só em efeitos comportamentais, e que está intimamente associado a alguns distúrbios, como por exemplo em vários tipos de psicose, de mania e de esquizofrenia, né? Particularmente sua hiperatividade, mas também no controle motor no cérebro e no controle endócrino, no hipotálamo e na hipófise. Portanto, fármacos que interferem nesses receptores vão interferir nessas funções. Aqui eu mostro, para concluir a aula de hoje, só já contextualizando um pouco mais, as 4 vias dopaminérgicas. Você observa aqui uma viazinha aqui, elas saem aqui da região mesencefálica, né, onde nós temos vários núcleos de corpos celulares de neurônios dopaminérgicos. Um se estende aqui para a hipófise,
tá? A via túbero-infundibular. E aqui a dopamina tem um efeito aqui na dedo hipófise de inibir a liberação de prolactina, que é um hormônio importante, né, na síntese, na estimulação das glândulas mamárias e produzir leite. Então aqui a dopamina está mantendo inibido, a não ser durante o final da gestação e a amamentação, que então há uma redução dos níveis de dopamina e um aumento de prolactina. Mas observem que à medida que você usa fármacos que bloqueiam o receptor de dopamina, esse efeito inibitório sobre prolactina pode ser afetado e, portanto, produzir uma hiperprolactinemia, incluindo estimulação de produção de leite, né? Entumecimento das glândulas mamárias, incluindo de homens, né? Ginecomastia. E isso você pode observar em algum uso contínuo, em médio e longo prazo, né, de antipsicóticos, principalmente de primeira geração, que são antagonistas dopaminérgicos que acabam também bloqueando essa via aqui. Você tem aqui uma via mesocortical, né? Você tem aqui uma via mesolímbica, né? Sistema límbico, e você tem uma via, né, que vai até núcleos da base do encéfalo, como o núcleo estriado, nigro, substância nigra aqui no mesencéfalo, estriado, que está intimamente relacionado com a função motora. Da mesma forma, muitos antipsicóticos que bloqueiam receptores dopaminérgico, principalmente em função da hiperatividade do sistema mesolímbico e mesocortical, acabam também bloqueando esse controle motor aqui, produzindo vários efeitos motores nesses pacientes como efeito adverso, né? que são efeitos semelhantes ao Parkinson, por isso a gente chama de parkinsonismo secundário, entre outros efeitos. Então aqui contextualizando, olha só, tudo aquilo foi falado, que foi discutido, né, sobre receptores, modulação elétrica, agonismo, antagonismo, regulação da transmissão de circuitos, acabam então influenciando no aumento e diminuição de certos circuitos cerebrais, como aqui, né, circuitos dopaminérgicos, que envolvem receptores. E essa interferência farmacológica pode ser muito útil na terapia. Então, antipsicóticos, né? A ideia de antipsicóticos é interferir principalmente na regulação na via mesolímbica, associada à recompensa e prazer, mas associada também aos distúrbios, aos delírios típicos da esquizofrenia. E um bloqueio desses receptores tem um bom resultado na diminuição desses efeitos, tá? Claro que você pode ter piora de outros efeitos, como foi citado aqui, motores, endócrinos e até comportamentais, como aumentar, ao bloquear a dopamina, você aumenta alguns sintomas de embotamento associados à própria doença e ao efeito adverso de fármacos. Mas uma estimulação desses receptores dopaminérgicos, principalmente D1, você tem um efeito psicoestimulante. Por exemplo, utilização de psicoestimulantes como metilfenidato ou anfetaminas vão ativar essas vias. Ou, particularmente quando há deterioração da via nigroestriada, instalando-se a doença de Parkinson, nós poderemos interferir, né, aumentando a estimulação desses receptores para compensar essa diminuição de dopamina, ou aumentando os níveis de dopamina, né, fornecendo substrato para a síntese de nova dopamina, e no final das contas estimulando os receptores e essa via, né, para o tratamento de Parkinson. Ok, então isso vai ser visto, né? Os antiparkinsonianos, psicóticos e psicoestimulantes vão ser vistos em aulas separadas. Aqui era mais para contextualizar a aula de hoje.